Olá, boa noite. Que Deus possa cuidar da sua vida, da sua família. Nós vamos iniciar o nosso culto e eu queria te convidar para esse momento. Seja muito bem-vindo a ele. Você que está aqui com a gente pela primeira vez, você que sempre está aqui conosco, que Deus possa te abençoar. Nós vamos dar um momento da nossa vida exclusivamente para Deus. É um momento da gente cantar para Ele, da gente falar com Ele, da gente ouvir a voz dEle. Eu queria te convidar para esse momento. Vamos lá? Vamos começar ele com uma oração? Eu queria que você se acalmasse aí, ou ficasse num lugar mais à vontade, para que a gente fizesse isso, tá certo? Pode ser com a sua família, do jeito que você quiser, mas a gente vai dar um tempo para Deus agora, ok? Vamos falar com Ele? Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui por conta da sua misericórdia, por conta do seu amor, que um dia lá naquela cruz decidiu dar a vida a nós. Então nós queremos te cultuar agora, Pai. Nós queremos oferecer as nossas canções. Nós queremos oferecer a Ti a nossa vida, Pai. Nós queremos que o Senhor fale conosco. Pai, se houver alguém necessitado agora de cura, de restauração, de saúde, Deus, se o coração estiver apertado, se a mente estiver apertada, que o Senhor venha, por favor, com a sua cura, com a Tua presença, com o seu milagre. Por favor, Jesus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Nós fazemos isso para Ti porque nós Te amamos. Cuida do seu povo, cuida de nós, cuida da Tua igreja, Pai. Tudo isso é para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. E nós fazemos isso, Pai, em nome de Jesus, o Teu santo Filho. Amém. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enches meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos e a Ti me rendo. Tem poder pra salvar.
poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh Deus, por favor, abrevie esse tempo, Pai. As nossas vidas estão em Suas mãos. Quanta saudade do Teu povo, Pai, de nos reunirmos e cantar que as nossas vidas estão em Suas mãos. Por favor, ó Pai, abrevie esse tempo. Cuida de cada um dos meus irmãos. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, Pai. Restaura a saúde do Teu povo e abrevia esse tempo para que possamos estar juntos em breve. Por favor, ó Pai. Por favor. Por favor, ó Deus. Por favor. Por favor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante esse amor, ó Deus, e eu te louvo por ele, e eu te louvo pela tua graça, pela tua misericórdia naquela cruz. Obrigado pelo que tu és, obrigado pelo que o Senhor é, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo.
nós, Pai. Esse culto é teu. Esse culto é teu. Esse momento é teu, Pai. Tudo aqui é teu, Deus. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra eu vou cantar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pelo seu amor, ó Deus, pelo seu amor, nós ganhamos vida. Nós te louvamos por isso, porque nós temos vida. Merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, por sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou. Ele me trouxe vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, quebrantado, seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante esse amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que amor, Deus, que amor imerecido o Senhor nos deu. E eu te louvo e te agradeço por Ele, Pai. Porque Ele é infinito, porque Ele está sobre as nossas vidas, porque Ele está sobre a casa dos meus irmãos, porque Ele está sobre nós. E eu te louvo, Pai, porque naquela cruz o Senhor não pensou, foi direto e morreu por nós, trazendo-nos na libertação da condenação,
que o pecado tinha imposto sobre nós. Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado por esse amor impressionante e por essa vida imerecida que nós tivemos. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E a gente está aqui para fazer o culto ao nosso Deus, porque a pandemia ainda não cessou. E é difícil ficar longe de algumas pessoas. E hoje eu confesso para os irmãos que deu um pouco de saudade, né? Cantando agora essas músicas aqui que a gente lembra de alguns irmãos é um pouco difícil. Olha aí, tô chorando. Vocês achavam que eu não ia chorar nessas gravações? Lembrei do irmão Abacaxi. Aleluia! E quem não lembrou aí? Irmão Carlos, irmã Vera. Tô falando com voz de choro. Pera lá que eu vou consertar isso aqui, meus irmãos. Agora consertou. Saudade tá batendo, tá difícil, né? E eu queria orar agora com os irmãos antes da gente entrar na palavra do nosso Deus. Porque, infelizmente, na situação que nós estamos, nós temos alguns irmãos que estão em isolamento, alguns irmãos que estão doentes, né? Então, eu queria clamar a Deus por essas vidas, para pedir que Deus viesse com misericórdia e com graça sobre eles, para que houvesse cura. Amém? Vamos orar? Deus Pai, em nome de Jesus, nós confiamos em Tua palavra, nós confiamos no Senhor, e a Tua palavra diz que se nós clamássemos a Ti, o Senhor nos ouviria, o Senhor colocaria a Sua mão, o Senhor sararia. E nós estamos aqui para isso, Pai, para clamar ao Senhor para que venha sobre as nossas vidas, para que venha sobre a vida desses nossos irmãos que estão em isolamentos, que estão infectados. Infelizmente, Pai, que o Senhor cuide da saúde, que isso passe, que seja cessado, que sare mesmo, Pai. Nós confiamos em Ti, confiamos na Sua mão. Deus, cuida de cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que são parte dessa família e que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Cuida também do coração, Pai, de cada um, da mente de cada um. Deus, que essa saudade possa ser cessada daqui a um tempo e que isso volte ao normal. Por favor, ó Pai, abrevie esse tempo. Nós queremos nos encontrar, nós queremos cantar a Ti juntos, nós queremos estar em comunhão louvando o Teu santo nome. Por favor, ó Deus, cuida de nós, cuida do Teu povo, cuida desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, já chegou em algum lugar, precisou pagar uma conta e estava inesperado e não tinha uma grana no bolso? E aí de repente chegou alguém e pagou para você? Já aconteceu isso com você? Já chegou em alguma situação assim, que de repente você precisava daquela grana e não tinha jeito, você tinha que pagar, senão você não podia sair dali, e chegou alguém e pagou para você? Pois bem, hoje eu vou falar de alguém que pagou uma conta muito cara para que eu e você tivéssemos vida. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, homem de Deus. E ele traz essas palavras no capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1. E a gente vai conversar um pouco em cima dessas poucas palavras. Está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Palavra do nosso Deus. Vamos falar com Ele novamente? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor e ao Espírito Santo que venha sobre cada vida, que venha falar aos nossos corações, à nossa mente, abrir o nosso entendimento. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor e a Tua misericórdia esteja sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo está mandando uma carta para os romanos e ele fala bastante sobre quem é Deus, quem é Jesus. Ele fala muito sobre salvação, ele fala do modo como nós devemos agir. E ele traz essas palavras incríveis aqui que deixam claro para nós que nós estamos livres da condenação do pecado e que agora nós temos a salvação em Cristo Jesus. Bom, vamos analisar essas palavras aqui com bastante critério para a gente entender a ação de Deus sobre a nossa vida. O que Paulo está querendo dizer aqui para a gente. Portanto, agora já.
Interessante que ele fala, portanto, agora já. Não, portanto, antes, mas agora. Por que agora? Porque agora Cristo veio e nos livrou e pagou o preço que nós tínhamos. Preço? Que preço é esse? Esse preço é o preço do pecado. Vamos voltar lá no início. Adão, Eva pecaram e trouxeram sobre nós o pecado. E o pecado nos condena, e nos condena ao inferno, nos condena à morte. Então, o que Paulo está querendo dizer com agora pois, agora já, é que Jesus Cristo, com a vida dele, nos livrou disso daí. Mas você pode estar questionando, poxa, mas Adão e Eva não me representavam. Mas eles eram os primeiros da raça humana. E esse pecado que eles cometeram carregou para nós toda essa situação. E por conta disso nós nos separamos de Deus. E aí entra a lei. Vocês já devem ter ouvido falar aí dos 10 mandamentos, né? Quando Deus dá a Moisés algumas regras para que as pessoas seguissem, para que pudessem chegar mais próximas a essa situação naquele tempo, antes de Jesus vir. Você precisa estudar e entender um pouquinho mais disso, se você já não conhece, mas todo perdão de pecado era dado por derramamento de sangue. Isso é uma matéria muito densa e eu não vou entrar nisso agora, mas até esse momento então, nós não tínhamos salvação, nós estávamos condenados e era a lei, nós éramos justificados por isso. Deus salvava sim as pessoas, mas era um pouco mais complexo esse momento. Mas então Deus decide mandar alguém aqui na terra, o seu próprio filho, para nos trazer a libertação do pecado. E do mesmo jeito que Adão e Eva nos condenam, Jesus Cristo vem para nos salvar. Agora pois, portanto agora pois, porque agora, a partir de Jesus, nós temos uma nova história. Graças a Deus pela gente ter nascido nesse tempo. Porque quando Jesus nasceu, inicia-se um novo reino, um novo motivo para a nossa salvação. E olha só, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa condenação era algo muito sério. Eu e você, nós estávamos destinados ao inferno. O pecado entrou no nosso coração e ele foi nos afastando de Deus. E talvez você fale, mas eu tenho um bebezinho aqui em casa, e ele não peca ainda, né? Inocente. Mas a essência, o pecado está nas crianças já, né? E é interessante que você deixa ela crescendo, ela já começa a mentir naturalmente. Ninguém ensina a criança a mentir assim de cara, né? Mas ela já consegue fazer as malandragens. Você fica brabo, ela disfarça. Interessante que a gente está com a Maria aqui, né? Ela não tem nem 1 ano ainda. E de repente ela está pegando alguma coisa que não é para ela pegar ou colocando na boca e a gente fala, Maria, grita bravo, Maria. E ela solta, disfarça e olha para o lado. Quem ensinou ela a fazer isso? Nós somos na essência maus. E não há o que eu e você possa fazer para nos livrarmos disso. O único que pôde mudar e o único que muda isso é Cristo Jesus. Só Ele pode nos livrar dessa situação. E quando Paulo está falando, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele está querendo dizer todo o sentido da nossa vida cristã. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não estamos mais condenados ao inferno. E essa boa notícia eu quero trazer a você hoje, para alegrar a tua semana. Eu quero te lembrar que toda a condenação de todos os nossos pecados estão em Cristo Jesus. E aí eu quero te dizer algo maior. Lembra quando eu te falei lá no início de alguém que chega e paga a sua conta? Jesus não simplesmente chegou e pagou a nossa conta. Ele simplesmente chegou e disse quanto ele está devendo, de agora até o final da vida dele. Jesus Cristo paga a tua conta por
toda a tua vida, por todos os pecados que você cometeu, está cometendo ou vai cometer. Ele pagou por todos. O derramamento de sangue que Ele fez naquela cruz é suficiente para livrar-nos de toda a nossa condenação, para nos lavar de todo o nosso pecado. Esse é Jesus, uma obra completa. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo levou sobre Ele tudo. E você encontra lá em Isaías algo dizendo que o castigo que estava sobre nós agora está sobre Ele. Tudo que era para nós sofrermos, agora Jesus leva naquela cruz. E que cruz ardida, que cruz dolorosa, que momento de humilhação. O próprio Deus se prostra, se vira para que Jesus carregasse todo esse peso sobre Ele. E Ele faz isso de uma forma brilhante. Cuspido, machucado, dilacerado, esmagado. Jesus Cristo sofre tudo isso. E naquele dia, Ele leva sobre Ele toda a nossa condenação. É muito interessante o amor dEle pelas nossas vidas. É muito interessante o que Ele faz por nós lá naquela cruz. E eu gosto de pensar que, dentro dessa ideia de que não há mais condenação, algumas pessoas começam a pensar, poxa, mas se Ele levou, então agora eu posso viver minha vida tranquila, porque não há mais condenação para mim. Olhem, duas coisas para você entender. Primeiro, uma pessoa que entende que não há mais condenação, ela procura cada vez mais estar próximo de Cristo. E quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos afastamos do pecado. Então toda essa vida de imundície que estava sobre nós, toda essa sujeira, todo esse pecado, começa a ficar mais longe de nós. Quando você realmente entende que não há mais condenação sobre a sua vida, você para de mentir, você para de agredir, você começa a amar as pessoas que estão à sua volta com um amor de compaixão, um amor de cuidado, um amor de misericórdia, um amor de irmão. Você começa a olhar para as pessoas como Cristo olha. Entende isso? E a segunda questão é que as palavras não param em condenação, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí é onde a gente se enrosca. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente está confundindo hoje em dia, dizendo assim, olha, portanto agora já não há mais condenação para os que estão na igreja. E não é isso. Não adianta você ir na igreja dizendo, olha, agora Jesus levou todos os meus pecados, e não é isso. Não há condenação, não há inferno para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que decidiram viver a sua vida em Cristo Jesus. Há uma diferença nisso, e a diferença é que quando você está em Cristo Jesus, você começa a pensar como Cristo, você começa a agir como Cristo. E o que Cristo fazia? Cristo amava o próximo, Cristo estava com as pessoas, Cristo falava com Deus a todo momento. Você precisa entender que bater no peito e dizer que é crente, que ama a Deus, é totalmente diferente de não estar mais condenado. Muitos estão pensando que não estão mais condenados e estão batendo no peito, eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou de Deus, e vão se decepcionar naquele dia, naquele grande dia diante de Deus, porque Ele vai falar, eu não vos conheço. Compreenda que uma vida com Cristo não tem a ver com uma vida de aparência. Aí você precisa se lembrar de alguns povos que viviam aqui na Bíblia. Os fariseus, por exemplo, homens que conheciam da lei, homens que praticavam a lei, homens que viviam dentro dos templos, mas que não conheciam a Deus, estavam condenados.
não conseguiam compreender o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Hoje eu estou aqui para falar para você que não há mais condenação sobre a tua vida, se você estiver em Cristo Jesus, se você viver em Cristo Jesus, e você precisa fazer isso. Há tempo para você. Talvez esse agora pois é para você hoje. A partir do momento que você aceitar Cristo Jesus como o Salvador da sua vida, as coisas vão mudar para você. Não é religião, não é igreja, não é prática, não é isso. É de coração, é algo verdadeiro, é uma decisão. A palavra de Deus diz que se você chegar a Ele, Ele jamais vai te lançar fora. Olha, mas não venha com vãs repetições. Não venha falar aquele monte de palavras bonitas para Deus. Sabe aquela oração linda e maravilhosa? Mas é só da boca para fora, tem que ser algo de coração. E eu estou falando isso para você que está aqui assistindo a gente pela primeira vez. E estou falando isso para você que está na igreja há 50 anos, 40 anos, 15 anos. Eu estou falando isso para você que você precisa compreender que não há mais condenação para você se você estiver em Cristo Jesus. Se você estiver no Senhor, não é a placa da igreja que vai te salvar. Não é o seu status, não é o seu dinheiro. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não para aqueles que têm dinheiro, não para aqueles que têm casa, não para aqueles que... Sabe, não é isso. E a gente começa a perder a nossa vida. Porque a gente não compreende que não há nenhuma condenação para nós. E aí começa a ser mais importante essa vida aqui agora. E a gente começa a dar valor às coisas desse mundo. E se esquece do que nós precisamos realmente dar valor, que é no eterno, que é no tempo que nós vamos passar com Ele lá na frente, que agora é só um breve, uma passagem rápida, e você precisa entender que Ele fez questão de vir morrer numa cruz por você aqui. Esse é o Jesus. Por isso, na minha vida não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. E eu queria te convidar a estar em Cristo Jesus, a viver como Cristo Jesus, a deixar Ele tomar conta do seu coração, da sua mente, da sua família aí, ó. Deixar Ele governar a tua casa. Vamos fazer isso? Esse é o momento. Para você, não há mais condenação, porque você está em Cristo Jesus. Isso é para você. Compreende? Vamos orar? Se você quiser entregar a sua vida para Ele agora, esse é o excelente momento. Fale com Ele, rasgue o seu coração. A palavra dele diz que Ele não aguenta um coração contrito que fala a verdade. Então esse momento é para você falar a verdade, tá certo? Vamos lá? Ele pagou, Ele sofreu por você. Vamos nos prostrar diante dEle, vamos falar com Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus. Estamos aqui para colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós tomamos as palavras de Paulo para nós, porque não há mais condenação sobre a nossa vida, porque nós estamos em Ti. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, é misericordioso, porque o Senhor nos salva, Pai. Porque naquela cruz o Senhor deu a sua própria vida para que nós estivéssemos aqui. E o Senhor ressuscitou, mostrando a todos que o Senhor levou sobre si as nossas condenações e que agora está a preparar um lugar para nós. Nós confiamos nessa palavra, nós acreditamos nisso, Pai. Muito obrigado, Jesus, por quem Tu és, pelo que o Senhor é e pela Tua salvação. Eu clamo, Deus, por salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, Pai. Perdoa os nossos pecados, cobre-nos com Teu sangue. Por favor, ó Deus, cuida de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, colocando a nossa vida em Suas mãos. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.
amou, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, correu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até por seu amor proclamar. Levarei eu também minha, até por uma coroa a trocar. Olha, eu espero que você compreenda que não há mais condenação sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus e você precisa viver como alguém que está em Cristo Jesus. E como vive uma pessoa que está em Cristo Jesus? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Te convido a isso, a essa vida, a vida de Cristo Jesus. Que o Senhor cuide de você nessa semana, que Ele proteja você e a sua família, que o sangue dele esteja sobre a sua casa, que Ele abençoe a sua vida financeira, que Ele abençoe a sua saúde e de todos aí, que Ele possa te abraçar, que Ele possa cuidar realmente da sua vida. Olha, essa semana talvez seja um bom momento para você iniciar a leitura bíblica. Olha aí, nós lemos um pedaço da Bíblia lá no livro de Romanos. Eu queria te convidar a isso. Comece a sua leitura por Romanos, um livro fantástico. Você precisa ler Bíblia.
Você precisa ler Bíblia. Isso vai fazer muito bem para a sua vida espiritual, para você. Você vai crescer. Deus vai falar com você. Tenha tempo de oração. Essa semana é para você e para Deus, tá certo? Que Ele te abençoe, que Ele cuide de tudo. Meu desejo é que você tenha uma excelente semana, debaixo da graça do Senhor. E que o grande amor desse Deus Pai, e que a paz desse Jesus, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa. Um grande abraço. Deus te abençoe.